bem-vindo. Hoje nós vamos falar de um assunto interessantíssimo, importante. E você que está assistindo a gente aí no Facebook, na nossa rede social ao vivaço, pode participar, pode compartilhar, pode fazer sua pergunta. Eu acho melhor ainda compartilhar. Quanto mais compartilhar, melhor, mais gente informada e mais gente noticiada, porque às vezes a troca de informação errada não dá certo. Recebo aqui nos nossos estúdios Samuel, Dr. Samuel Salomão Prado, neurologista, e nós vamos falar sobre... A verdade, a pauta é labirintite, né? Fala labirinto, fala vertigem, eu vou perguntar tudo aqui para ele, nós vamos trocar uma ideia. E você também que assiste o nosso programa, que é na quinta-feira, que essa matéria também, além das redes sociais, também vai no nosso programa. Sejam muito bem-vindos, participe e compartilhe. Samuel, obrigada por aceitar o convite, viu? Obrigada por você estar aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Rita. E vamos falar o que acontece com essa labirintite. Parece que muita gente confunde. Labirintite e vertigem é a mesma coisa ou não tem nada a ver? Na verdade, a labirintite é um tipo de vertigem, né? A vertigem ela tem várias causas, vários tipos. A labirintite, que é a mais comumente tratada, é a mais comum que a gente vê no consultório, é aquela que a gente considera a vertigem periférica, que tem a ver com o ouvido, com a cóclea, o ouvido médio. E existem as vertigens também que tem a ver com o sistema nervoso central. E, na verdade, quem faz essa avaliação? Porque muita gente fala que é o neurologista, muitos o otorrino, aí depois quando o tratamento é a fono, na verdade, tanto o neuro quanto o otorrino tá adaptado a falar, essa é uma vertigem, você vai fazer o tratamento X? Sim, na verdade, é uma área da otoneurologia, então envolve tanto o otorrino quanto o neurologista. Então, tem lugares que é mais comum entre os médicos encaminhar primeiro ao neurologista para descartar se trata de uma vertigem de origem central ou de origem periférica. E tem lugares que o otorrino faz essa primeira avaliação, então varia muito realmente de serviço de saúde, cada um aborda de um jeito, mas ambas as especialidades estão aptas a tratar. E no caso do tratamento, da reabilitação, também envolve a fonoaudióloga, que faz a reabilitação labiríntica, né? Samuel, por que todo mundo fala, o popularismo, hein? Fala que labirintite é uma doença de velho, vamos falar assim, de idoso. Nossa, eu tô com uma doença de idoso, que é isso, labirintite? Dois temas eu já escutei muito, tanto de idoso, nossa, tô ficando velha, tô com labirintite, ou de estresse. Na verdade, ela acomete todas as idades. É muito comum a labirintite no idoso, na verdade aquela vertigem que a gente chama vertigem paroxística benigna, porque ela tem a ver com doenças associadas à terceira idade, como hipertensão, diabetes. Então você vê na população de terceira idade com mais frequência. Porém, você pode ter todas as idades acometidas por vertigem. Como a gente tinha dito, são vários tipos de vertigem, então são várias doenças que estão associadas a isso, e aí impacta várias faixas etárias. No caso, quando a gente fala da faixa etária, por exemplo, pressão alta ou diabetes, quando estiver descompensada, pode ter, então, tá associada à vertigem? Com certeza. Na verdade, a oscilação da pressão, né? O paciente hipertenso ou hipotenso, que tende a ter uma pressão muito baixa, ou o paciente diabético, que tem uma glicemia muito descontrolada, é um paciente que tem a tendência de desenvolver uma vertigem paroxística ou a doença que a gente chama síndrome de Meniere, também uma labirintite, uma vertigem periférica, de maneira crônica. O paciente cronifica a queixa. Tem pacientes, os mais jovens costumam ser uma causa aguda de labirintite, de vertigem, e que se passa num pequeno espaço de tempo. Mas os mais idosos acabam prolongando um tratamento, tendo um quadro mais crônico. Vamos falar de causas, que tudo isso então já envolve as causas. Então você fala no idoso que pode ser hipertensão, pode ser diabetes, pode ser o estresse relacionado. Pode. A gente fala muito de estresse, mas acho que as pessoas não entendem adaptada. Ansiedade, um pouco de ansiedade descontrolada também pode, porque às vezes a gente tem uma ansiedade e nem percebe que descontrolou, que saiu do nosso limite, a gente vive tanto no estresse que acaba virando comum. Com certeza. Os fatores emocionais, eles realmente são gatilhos importantes e comuns para as queixas de vertigem. Você pode ter as queixas de vertigem vindo, então, desde a infância, adolescência. Você tem, por exemplo, causas mais graves, né, que geram o mesmo sintoma de tontura ou de zumbido, como, por exemplo, tumores do sistema nervoso central, também podem gerar esse tipo de queixa.
Mas com certeza as mais frequentes são essas associadas a esses quadros clínicos, como hipertensão, diabetes, hipotireoidismo. São queixas comuns que vêm atreladas com os distúrbios de sono. O paciente, por exemplo, que tem um hábito de sono muito irregular, não dorme bem, tem uma doença associada a fatores do sono, ele com certeza ele tem uma facilidade maior a ter crises aí de vertigem, de labirintite. Bom, na verdade você pode participar, continuar compartilhando, compartilha aqui comigo, Douglinhas também, para a gente compartilhar no WhatsApp a entrevista, para você também que quiser participar, para você que quiser fazer a pergunta, o que devo fazer no meio de uma crise? Boa pergunta. A crise, como a gente estava falando, tem várias causas. Então, quando a crise, ela também vai ter várias intensidades. Existem crises que são leves, que o paciente consegue administrar ao longo do dia. Tendo uma orientação médica, ele tem, de repente, uma medicação sintomática que ele pode utilizar. Mas tem crises de vertigem, de labirintite, que são muito incapacitantes. O paciente, de fato, começa a ter náuseas, vômitos, não consegue se locomover. Não levanta, né? Não consegue, porque assim, a informação que chega ao cérebro, ao sistema nervoso, é de que o paciente está se desequilibrando, está caindo. Então, ele não consegue se movimentar de maneira correta. Eu já vi muita gente falar isso, eu estava no navio, não dou conta não, parece que eu estou num navio. Sim. E quem tem labirintite aí vai para o navio, uma coisa que roda, pior. É verdade isso? Com certeza. Tem gente que tem, por exemplo, uma susceptibilidade a deslocamentos. O mais comum é o navio, né? O navio, ele é um deslocamento muito mais intenso, então é muito mais fácil você encontrar pessoas que não conseguem se adaptar. Mas, por exemplo, tem pessoas que não conseguem ir num carro, num ônibus, elas nauseiam, de olhar ao contrário começam também, a nausear, né? No meio do ônibus por conta disso, porque o deslocamento, a pessoa tem uma sensibilidade maior, ela não consegue fazer esse deslocamento, né? Quem corre o risco de sofrer mais com o problema? Tem uma probabilidade ou não? De idade, de fator de risco, alguma coisa assim? A probabilidade e os fatores de risco, como eles têm essa característica de acometer a terceira idade, por essas doenças associadas, então, como a terceira idade, o homem a partir, na verdade, dos 40, a mulher ali a partir dos 50, começam a desenvolver hipertensão, diabetes, essas doenças sistêmicas, eles acabam tendo um risco maior à vertigem, à paroxística, à labirintite, né? No caso, a gente estava falando de aguda e crônica. Como que a gente sabe, o médico, na verdade, diferenciar, doutor, que você está num caso agudo, você está num caso crônico? É pela reincidência, né? Então, assim, quando o paciente tem um quadro agudo, ele vai ter um quadro de duração de horas até alguns dias. Você consegue com um tratamento horas correto. Que você fala poucas vezes, que poucas nem eu me senti tonta pouquinho só a hora que acordei. Tive uma crise, a crise de labirintite, uma crise aguda mesmo, ela pode acontecer e durar algumas 2, 3 horas. Você vai a um pronto-socorro, tem a medicação que faz, quando essa crise mais forte, e você consegue livrar o paciente daquela crise, e a partir dali ele não tem mais, né? Se não tem nenhum fator precipitante, como essas outras doenças sistêmicas, o paciente pode nunca mais ter. Mas existem aqueles que cronificam, ele está sistematicamente, toda semana, dias após dias, queixando-se de uma tontura, de uma vertigem que não passa. E não só vertigem, né? O zumbido é um sintoma que se associa muito por a labirintite ser de origem. Mas o estresse também dá isso, a TM, né? Eu falo Sim. Como na odontologia, um dos sintomas que a gente tem é o zumbido, também é o barulhinho, né? Que fala... A dor também, né? Que Sim, fica... você pode ter otalgia, né? A dor, o zumbido, a diminuição da acuidade auditiva, então a audição propriamente dita, dependendo. Se você tem uma otoesclerose, uma esclerose dos ossículos do ouvido, que dá também muita vertigem, o paciente vai ter junto com isso perda auditiva, zumbido. Então, os sintomas são muito parecidos, né? Mas existe uma avaliação neurológica, otoneurológica, alguns testes que a gente realiza no consultório com o paciente e alguns exames subsidiários que a gente lança a mão para a gente poder fazer essa diferenciação. É uma labirintite ou é uma vertigem de origem central que eu devo me preocupar com outros tipos de doenças? Com outras coisas para vasculhar, né? Por isso que é bom sempre, às vezes, falar de estresse, mas tudo tem que... Mesmo que foi estresse, ele causou aquilo. E quando ele causa, eu preciso tratar. Sim, nem toda tontura vai ser labirintite. Nem toda tontura vai ser benigna e só associada a uma coisa mais simples. Muitas vezes é a forma de abertura de doenças mais graves. É verdade que a alimentação influencia ou não?
Que fica até aquela história, não come muito açúcar, não toma café, nossa. Principalmente os pacientes que têm, por exemplo, tem um diabetes e o paciente vai lá e tem uma alimentação muito desregrada, a glicemia vai oscilar muito, vai propiciar as crises de vertigem. Mas no caso, por exemplo, eles falam essa história do café, da cafeína, também é verdade? O café também é um fator precipitante, não, assim, não é para todo mundo, né? Mas depende também da quantidade com que você ingere. Porque às vezes eu já vi, você como neuro também pode me responder, pulando do pato virando ganso. Às vezes fala assim, tem gente que tem enxaqueca, eu não posso tomar café. Mas eu já vi gente ter dor de cabeça que ficou sem tomar o café. Na verdade, assim, a cafeína, não fica lá, ela é um fator precipitante, tá exatamente. Comigo tanto que já remédios muito comuns que você encontra na farmácia, vamos dar exemplos, Neosaldina, um remédio muito comum, tem cafeína. Tem cafeína. Porque a cafeína, na verdade, qual é o mecanismo dela? Ela faz um vasoespasmo, ela fecha os vasos sanguíneos e com isso diminui fatores pró-inflamatórios que geram a dor. Isso é um fator de melhora. Mas a pessoa que tem um vício à cafeína muito grande, se ela faz uma abstinência, ela vai ter dor. Então você tanto tem um mecanismo de ter dor como de evitar a dor pela cafeína. É que ele tá falando que sim, ó, do café. Porque eu já vi muita gente, assim, que toma uma quantidade, mais de uma xícara, tipo... Sim, com certeza. Que tem um mínimo, né, de cafeína que a gente tem que consumir para não acontecer nada, que acho que é uma... Por exemplo, uma de manhã, uma tarde, uma noite. Senão, à noite não. Tem gente que fala, se eu tomar, eu não durmo. Tem gente que tem uma sensibilidade muito grande. Ela é um estimulante, um dos mais antigos, e de fato ela pode dificultar o sono. Quem é mais sensível vai ter essa dificuldade se ingerir depois das 5, 6 da tarde. Tem uma pergunta aqui que ele fala para mim, ó, como que eu sei diferenciar labirintite e tontura? Então, labirintite são todos os tipos, tontura são todos os tipos de vertigem que a gente tem. Labirintite é um tipo específico que acomete normalmente o ouvido externo. Então, assim, de maneira mais didática, né, que a gente tem de indícios, a labirintite é aquele quadro que o paciente ele sente muito que ele vai cair, ele tem um desequilíbrio muito grande, a queixa é muito grande e ele tem associado com isso zumbido, tem um movimento ocular que chama nistagmo, que o paciente fica com o olho movendo involuntariamente. Então isso tudo leva a crer que seja um episódio de labirintite, um episódio de vertigem periférica. Quando o paciente tem de origem neurológica do sistema nervoso central, ele não queixa tanto para você de tontura, eu não estou caindo, mas ele tem um desequilíbrio. Então o paciente de fato ele chega a cair, a ter quedas. Ele desequilibra exatamente. na posição postural mesmo. A gente didaticamente a gente fala assim, o paciente com labirintite, ele queixa muito, mas ele não cai. O paciente com tontura de origem do sistema nervoso central, ele queixa pouco e cai muito. Oxe Maria. Deixa eu te falar uma coisa aí, tem aqui, ó, existe alguma consequência grave? No caso, então, de queda, a pessoa pode vir se machucar. Pode, vir a com óbito, certeza. depende como bate a cabeça. Existem, claro, consequências, porque assim, ó, colocando assim, tontura pode ser sinônimo de outras doenças que não labirintite? Sim, por exemplo, AVC, esclerose múltipla, tumores, como eu estava falando, tem um tumor muito específico que dá tontura, que é o chivanoma, é um tumor de ângulo cerebelo-pontiano, de um nervo muito específico, a queixa principal desse tumor, tontura e zumbido. Então, assim, é necessária essa avaliação para não chamar tudo de labirintite, porque senão a gente acaba deixando diagnósticos importantes para trás, né? Tem que fazer uma avaliação, então tem que consultar, tem que fazer os exames, tem exames mais específicos também, né? Tem os exames, então, por exemplo, a gente sempre faz audiometria, por exemplo, se você tem uma suspeita de que o paciente está tendo perda auditiva, você deve fazer. O exame que é o potencial evocado auditivo, ele é capaz de ver toda a via da audição, até as conexões corticais cerebrais. Então, se tiver um atraso dessas ondas, muitas vezes, antes mesmo de exames de imagem, como ressonância, esse exame já é capaz de detectar se existe alguma lesão da via auditiva no sistema nervoso como um todo. Ele vê todo esse tráfego de informações ao longo do sistema nervoso central. No caso, então tem que ter um pouco de paciência, né? Tem muitos remédios, tem muita gente que às vezes nem vê já hoje. A gente tem um popularismo muito difícil, né, doutor? Da pessoa fala assim, minha vizinha tomou o remédio tal, vou dar pra ela. Não, tome esse aqui, ó, você vai melhorar na hora. Não, isso é muito sério na medicina, mas acontece. Não, e isso, no caso da labirintite, nós temos uma questão muito importante. Porque tem dois remedinhos aí famosos, eu não vou falar o nome. Mas a pessoa vai lá, eu tenho na bolsa, pode tomar que vai resolver. E uma das coisas que as pessoas não sabem, que eu acho que é extremamente importante
da população saber, né? Os remédios de labirintite, comumente tratam labirintite, não precisam de receita médica. O paciente vai lá e compra sem receita. Só que existe um grupo desses remédios que, quando usado de maneira abusiva, desenvolvem outras doenças, como a doença de Parkinson. Ave Maria! Exatamente. Aí depois que você desenvolve, não volta mais atrás. Não você tem como. desenvolve um parkinsonismo por conta da medicação. E a pessoa está ali, ela se sentiu bem num primeiro momento, vou continuar usando. Não avisa o médico e depois de alguns meses, não é muito tempo assim, ela pode voltar com esses sintomas de tremores, de dificuldade de andar. Porque também, é igual a gente estava conversando, tem a fase aguda e a crônica. Exato. As duas têm tratamento, provavelmente são diferentes. São totalmente diferentes. Não são iguais, né? Exatamente. Uma coisa é você tratar uma labirintite de fase aguda, você tirar o paciente daquela crise labiríntica que a gente fala, e a outra é você evitar que ele tenha crises recorrentes e, com certeza, tratar as doenças de base. Que se um paciente tem a labirintite crônica por conta de um diabetes descompensado, se eu não compensar esse diabetes, não regularizar esse quadro, eu não consigo melhorar ele da vertigem. Tá. Aí tem um tempo também. O que pode, tem uma pergunta aqui, ele fala, o que pode atacar a labirintite? Uma pessoa que já é diagnosticada. O que pode atacar ela novamente? Estresse, fatores de risco como a questão do sono, um sono de má qualidade, uma privação do sono. Você, por alguma razão, você deixa de dormir uma noite inteira, troca o dia pela noite, você está mais suscetível a ter uma crise hipertensiva, um pico de pressão, um pico de diabetes. Quando você fala de pressão alta? Pressão normalmente alta. A hipotensão costuma também dar tontura, mas normalmente ela não é sustentada. O paciente que tem uma pressão baixa, ele tem uma crise de pressão baixa, fica mal-estar, sudorese e melhora. A hipertensão não, o paciente passa horas e realmente dias, ele pode ficar continuamente hipertenso sem saber se não tiver uma medicação. Tá, e você estava falando então o que pode causar, então era o estresse, diabetes, hipertensão, tireoide, doenças da tireoide, privação de sono, distúrbios, né, da saúde do sono, isso tudo pode causar, são crises possíveis para vertigem. E quanto tempo demora? Tem como a gente saber, vai durar esse tanto, vai ou não tem? É muito de pessoal, hein? Muito individual mesmo, e assim, depende da abordagem terapêutica também. Existem remédios que têm uma ação muito lenta, que o paciente vai ter uma melhora muito devagar, muito profiláticos no sentido de evitar novas crises. E tem os remédios que são mais agudos, mais rápidos para que cesse a crise o quanto antes. Então depende da abordagem que foi escolhida, né? Eles falam aqui, labirintite emocional. Associado ao estresse, né? Eles têm uma mania de pôr emocional, é igual do estresse, fala assim, como se fosse fácil. Eu lembro de um psicanalista muito bom, inclusive, famoso, trabalhou muitos anos dentro das doenças endócrinas, que ele falava que a grande maioria era resultado de psicossomática. Ele falava, se fosse fácil ligar um botãozinho e falar, olha, eu estou estressado, plim, desliga. Exatamente. Se você soubesse, não, né? Não é, exatamente. Não é simples assim, não, né? O quadro emocional existe dentro da neuropsiquiatria, né, que a gente fala da somatização. É quando todo sintoma emocional ele pode ser transferível, né, ele pode se manifestar fisicamente no paciente. Então, todos os dias a gente conhece alguém que vai a algum pronto-socorro que acha que está infartando e chega lá, faz todos os exames, não está. Mas a pessoa não está inventando, ela nitidamente tem uma dor que ela acha que ela está tendo mesmo. A mesma forma, a questão de hábito intestinal. Quantas pessoas não têm dor de barriga na hora que vai fazer uma apresentação, alguma coisa? De fato, essa pessoa transfere a carga emocional para o físico. E isso pode acontecer como um sintoma de vertigem também. Vamos falar de alguns sintomas, então. Eles estão falando aqui, sudorese, vômitos, alteração até gastrointestinal também pode dar. Também. Perda de missão de audição, você falou. E estão falando da sensação da cabeça rouca. Será uma que a sensação cabeça de lesada? plenitude. Como que eu tô? É uma sensação... É uma sensação de plenitude, aquela sensação de descer a serra, de descer a montanha, ou estar subindo no avião, o ouvido ele tampa, ele faz essa sensação de plenitude também acompanha. Porque tudo isso, tudo que tem a ver com a via auditiva, com a nossa audição, a percepção dos sons, ela passa pelo ouvido. E no caso da labirintite, as células ciliadas, que comumente são chamadas de cristais, né, na população, eles falam muito dos cristais, na verdade são as células ciliadas da cóclea, elas estão com uma postura equivocada, elas estão despolarizadas de uma maneira errada, e elas informam continuamente o cérebro de uma situação que não está acontecendo. Então a pessoa
acha continuamente que ela está caindo, né? E ela não está. Aí ela conflita isso. Fica lesado mesmo. Exatamente, ela conflita isso com a visão. Nossa, eu estou sentado, mas a minha percepção é de que eu estou caindo. Que perguntaram aqui se pode dar dor de cabeça também. Pode se associar com uma crise, sim, de cefaleia. No caso, e os tratamentos? Vamos falar de tratamentos, que nós já falamos de causas, predisposição, né? Uhum. E os tratamentos? Pensando na labirintite, né? Aí nós temos que diferenciar, porque a gente falou de vertigens que têm causas associadas a tumores, a outras doenças, então seriam outros tratamentos. Pensando na labirintite, a gente tem os tratamentos de fase aguda, muitas vezes até de urgência e emergência, que você faz num pronto-socorro, onde é aplicado na veia mesmo do paciente. Os remédios mais clássicos, né, por exemplo, os bloqueadores de canal de cálcio, que são os remédios para controle imediato da crise, para que tentar frear o mais rápido possível a crise, e aqueles que a gente coloca como se fossem profiláticos ou de manutenção, para que a gente evite ali o ressurgimento de uma nova crise. Então, a gente divide mais ou menos dessa forma. Um efeito colateral muito comum de quase todos eles é sonolência. Então quando o paciente está diante de uma crise de labirintite, você orienta o paciente, olha, fica um pouquinho mais de molho, fica um pouquinho mais tranquilo, porque os remédios provavelmente vão te deixar pouco mais sonolentos e mais letárgicos, não vai render tanto o seu dia como antes rendia. Mas é importante isso para que a gente possa restabelecer aí essas células ciliadas, que elas possam se restabelecer à normalidade. É como se fosse reorganizar, né? Exatamente. Existe também o tratamento da fonoaudióloga, né? A reabilitação labiríntica. A fono, com algumas manobras posicionais mesmo, ela consegue recolocar essas células no lugar, né? Recolocar a estrutura aí da cóclea no local correto e com isso cessando a crise de labirintite. É importante quando a pessoa tem uma crise recorrente, aí normalmente quando é mais crônico a gente reindica que a fono acompanhe, porque aí a reabilitação ela é importante para evitar novas crises. Até porque tem que saber do lado também, né? Que eu lembro que você comentou alguma coisa comigo, que existe o lado direito ou esquerdo, porque pode estar os dois, né? Exatamente. E pode ser apenas um lado. Exatamente. Nós temos os dois ouvidos, são duas cócleas, são dois labirintos, vamos dizer assim. Então, a gente pode ter um processo de despolarização de um deles e não do outro, né? Bom, acho que a gente falou tudo. Mais alguma coisa que era importante que você acha que nós não falamos, além do que acontece, das causas? Não, acho que uma coisa importante o realmente... reconhecimento. Sim, deixar que, assim, sempre procure o atendimento por essa questão de diferenciação entre uma vertigem periférica e uma central. Muitas vezes a gente pega casos graves, de doenças graves, e que a pessoa muitas vezes ficou demorando para procurar o atendimento, ou não procurou um atendimento especializado e ficou com essa falsa impressão de que era uma labirintite e não era na verdade uma outra doença mais severa. E a questão da automedicação, né, que eu acho que a gente frisou aqui, o quanto que ela é perigosa, porque o remédio aparentemente é simples, aparentemente compra-se sem prescrição médica, porém traz efeito colateral imediato quando se usa de maneira crônica indevida. É isso, gente. Então, ao primeiro sintoma que você sentir, qualquer tontura ou vertigem, alguma coisa que não é normal, né? É só a gente que conhece o nosso próprio corpo. A partir do momento que acontece alguma desestabilização, a gente fala, opa, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está errada comigo, aí tem que correr atrás. Samuel, obrigada, viu, mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Te espero numa próxima, num outro assunto, porque a neurologia são extremos assuntos, né? Há pouco tempo atrás a gente falou de TH, veio a psicóloga, psicopedagoga, nós temos uma roda, faltou você como neuro. Vamos tentar marcar de novo, porque tem acompanhamento, né? Sim, com neuro. Tem um acompanhamento, sim. Tem outros casos e é muito legal. Gente, você aí, obrigada, compartilha, é muito legal ter você aqui comigo e até a